Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse tempo mais frio, desafiador, mas estamos aqui neste dia do Senhor, domingo, no trabalho da nossa escola dominical, estudando a palavra de Deus, buscando fortalecimento espiritual e para a nossa missão de proclamação do Evangelho, a mensagem de salvação exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Estudando então o livro de Apocalipse, nós estamos no capítulo 8 e nessa oportunidade de conhecermos este livro que nos fala dos desafios da igreja, da sua situação de vitória por causa do nosso Deus e da esperança que é segura dos céus, onde nós vamos viver de uma forma completa na presença desse Deus maravilhoso e longe de toda dor e sofrimento. Eu gostaria de ler no capítulo 8, versículos 3 a 5, onde quero deixar a ênfase da nossa mensagem, do nosso estudo nesta manhã, que nos diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Assim, portanto, usando a questão das figuras como um livro profético, nós que vimos no capítulo 1 a sua introdução e direção da mensagem de Jesus à sua igreja, no capítulo 2 e capítulo 3, mensagens específicas, as mesmas, relacionadas a esse tempo neste mundo, capítulos 4 e 5, a presença do nosso Deus, único, verdadeiro e soberano, tendo a história deste mundo e de tudo sob controle. No capítulo 5, a posição graciosa, salvadora, única do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que pagou pelos nossos pecados. No capítulo 7, então, 6 até esse capítulo 8, nós encontramos os sete selos, Então, 7 igrejas, 7 selos, e nesse capítulo 8, no seu início, a abertura do último selo que dá início às 7 trombetas, e que são acontecimentos, tanto nos selos como nas trombetas, de manifestações do juízo, da justiça de Deus, ainda não completa conforme ocorrerá na segunda vinda de Jesus, mas que traz a mensagem da segurança, dos seus propósitos para o seu povo, para a sua igreja, e da manifestação dos seus juízos a toda a terra, a todos, desde os poderosos aos mais simples, numa convocação, portanto, conforme nos enfatiza este capítulo 8, ao arrependimento, ao reconhecimento da pecaminosidade, do pecado do ser humano e da rendição ao plano redentor de Deus no Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos, portanto, no desenvolvimento dessas trombetas, esses juízos de Deus, que neste capítulo 8 acontecem no mundo natural, conforme as 4 primeiras trombetas, sobre a terra, sobre o mar,
sobre os rios e sobre os astros, simbolizando, portanto, acontecimentos catastróficos conforme são comuns na história e que têm se intensificado tanto nesses últimos tempos e que atingem, portanto, o ser humano na sua qualidade de vida, na sua ostentação de conhecimento, de orgulho, na sua economia, trazendo sobre o mundo ainda um tempo de oportunidade. E, portanto, conforme a gente leu nesses versículos iniciais desse capítulo 8, a bênção, o valor das orações do povo de Deus, da igreja do Senhor, conforme tanto sabemos e conforme precisamos intensificar e tantas vezes descuidamos desse meio de graça, dessa participação através da oração. E conforme o registro deste capítulo 8 nos fala desta participação através das nossas intercessões, das nossas orações que chegam ao trono, chegam à presença desse Senhor soberano que governa todo mundo, que manifestam a sua intervenção, os seus juízos, mesmo nesse tempo, na história da humanidade, e que expressam como sua igreja, como seu povo, a nossa participação na sua obra. E, meus queridos, lembrando, conforme o desenvolvimento da revelação do Senhor, dessas trombetas que de uma forma especial atinge a todo ser humano em toda a terra, mas que ainda não de uma forma completa, final, como acontecerá na segunda vinda do Senhor Jesus, trazendo, portanto, alerta ao povo do Senhor para despertamento espiritual, para busca, para intensidade na vida com Ele, e alerta a todos os moradores deste mundo, no sentido de advertir e de chamar aqueles que ainda não têm a reconciliação com o Senhor, a esta posição de arrependimento, de reconhecimento dos seus pecados e de fé no Senhor Jesus, que é o único que pode nos salvar, nos reconciliar com o nosso Deus, nos trazer de fato a vida e a vida eterna. Eu lembro, portanto, das palavras no livro do profeta Abacuque, falando do despertamento, da necessidade de avivamento do povo de Deus, da igreja do Senhor, relacionado também à necessidade de todo mundo, quando ele diz: Senhor, na sua ira, que relacionada a Deus se manifesta no seu juízo, na sua justiça, ele diz: na sua ira, ó Deus, lembra-te da misericórdia. Oh, meus queridos, é esta a revelação do Apocalipse. Ainda é tempo de salvação. É, meus queridos, um momento intenso, oportuno, de oração, de clamor, de obediência ao Senhor, de fazermos discípulos de todas as nações e de todos os povos, e de confiarmos a Ele as nossas vidas, os nossos lares, as nossas igrejas, sabendo que Ele está no governo, os seus planos são perfeitos, e em Cristo Jesus podemos e devemos fazer parte dessa obra maravilhosa de redenção, de salvação, de vida eterna e de alcance dos perdidos. Que as nossas orações estejam sendo intensificadas e a nossa vida mais e mais em serviço à obra do Senhor, com certeza redundará em bem a nós, aos nossos lares, igrejas, aqueles que nos rodeiam. Oremos.
Senhor nosso Deus, neste domingo, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, após, Senhor, meditarmos mais uma vez na Tua palavra, reconhecendo o Teu governo, reconhecendo a Tua participação neste mundo, trazendo, ó Deus, a Tua justiça, o Teu juízo através de acontecimentos, buscando em nós, Senhor, uma postura de quebrantamento, de dependência completa e total do Senhor e da humanidade em geral, o arrependimento, Senhor, a confissão dos seus pecados e a rendição completa e definitiva em Jesus como o único Senhor e Salvador. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia desse mundo, das pessoas. Nesse tempo de salvação, Pai, a mensagem única e exclusiva de salvação em Cristo Jesus continue sendo proclamada a todas as nações. E muitas vidas, ó Pai, se rendam ao Senhor. Confessem a Jesus como seu único Senhor e Salvador, e os desafios nas diversas áreas, Pai, estejamos trabalhando na oração, na obediência ao Senhor, no testemunho da Tua palavra, dos Teus propósitos e na certeza, ó Deus, que o Senhor é um Deus presente, maravilhoso, amoroso, que convoca o homem ao arrependimento e à fé, para na reconciliação com o Senhor, mesmo nesta vida, viver de uma forma frutífera. E, ó Deus, no aguardo da eternidade, na nossa pátria eterna, onde completa e eternamente estaremos com o Senhor. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Ó Espírito Santo, ilumina-nos para conhecermos a Tua palavra e desperta-nos para vivê-la e proclamá-la sempre para a glória do Teu nome, ó Deus Trino, e para o nosso bem. Em nome de Jesus oramos, muito agradecidos. Amém. Bom dia, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.